Uma ótima noite para todos, queridos amigos. Saúdo vocês nas telas dos seus aparelhos do YouTube. Hoje vamos aprender juntos como aliviar rapidamente a dor na região lombar. Peço que fiquem na frente das telas apenas aqueles que conhecem a dor na lombar e que não pretendem mais suportá-la. Portanto, os próximos minutos serão os últimos da sua vida em que você sentirá essa dor na lombar. Por isso, lembre-se dela como ela é agora. E depois de um tempo, você só vai se lembrar dela. Talvez alguns até se lembrem dela com certa tristeza. Afinal, existem pessoas que gostam de sentir dor. E alguém, ao contrário, já está cansado dessa dor na lombar, finalmente vai dizer: pronto, finalmente a dor passou. O que vamos fazer agora? Primeiro, é preciso conhecer bem o inimigo para poder combatê-lo. Por isso, neste caso, vocês vão se interessar por alguns músculos. O primeiro é o músculo iliopsoas. Ela se estende com suas fibras desde todas as vértebras lombares e do osso ilíaco por dentro. Este é o osso ilíaco dela. Unindo-se, são como dois músculos separados que se inserem em um só músculo. Imagina como a anatomia humana é interessante. Todos acham interessante, menos o estudante do primeiro ou segundo ano de medicina. Para vocês, é interessante só na primeira vez. E depois, com seu tendão, se conecta ao osso da coxa, bem aqui. O que ela faz? Estabiliza toda a região lombar. Se pelo menos uma parar de funcionar, vai doer. Ao se inclinar, girar, qualquer movimento que você fizer. Pode provocar dor. Dentro dela passam nervos grandes que, quando comprimidos, também podem causar dor não só na lombar, mas também na perna. Elas podem até aparecer na parte da frente da coxa, quando o nervo femoral é comprimido aqui. O que mais faz? Limita a mobilidade da pelve ao caminhar. Se não alonga direito, a perna começa a se mover junto com a pelve. Essas articulações entre as vértebras ficam sobrecarregadas, levando à artrose. Como parte das fibras desse músculo se prende até mesmo aos discos intervertebrais, a tensão, ou ao contrário, a fraqueza desse músculo, o excesso de tensão em algumas fibras e o desenvolvimento insuficiente de outras provocam, inclusive, lesões no disco intervertebral e contribuem para o desenvolvimento de protrusões e hérnias. Ou seja, isso também serve tanto como prevenção, quanto para acelerar a recuperação após, por exemplo, uma lesão no disco intervertebral. É isso que nós vamos fazer agora. Participa muito da estabilização da região lombar. Com diferentes níveis de tônus e força do desenvolvimento do músculo iliopsoas, formam-se escolioses na região lombar da coluna. Afeta a mobilidade da articulação do quadril e altera a posição da pelve. Quando ela está mal desenvolvida, durante o movimento, os músculos oblíquos do abdômen começam a participar excessivamente do movimento, e a sua perna já durante o passo. Não se move livremente na articulação do quadril durante a caminhada, mas começa a fazer esse movimento junto com a pelve. E quando você andou, para e olha. Um lado da sua pelve está à frente, o outro atrás. Do lado em que ela ficou à frente, o músculo iliopsoas funcionou pior durante o passo. O segundo músculo que nos interessa hoje é o músculo quadrado lombar. Ela está localizada na região da sua 12ª costela. É justamente dessa costela que Eva foi criada. Foi formada, então, a primeira mulher do planeta, como todos nós lembramos muito bem. Aqui essa costela, direita ou esquerda, quem lembrar, por favor, informe nos comentários. E parte das fibras já não atinge a 12ª costela. A partir dos processos transversos, atinge sim, de novo até a costela. Estão vendo? E parte das fibras já vai do osso ilíaco até aqui. As fibras têm direções diferentes, como uma teia de aranha. Isso permite que o músculo atue em vários movimentos, como rotações e inclinações.
Mas quando entra em espasmo, imediatamente limita a mobilidade desta costela inferior. Também nos casos em que esse espasmo é bastante forte e ainda é acompanhado de tensão do músculo oblíquo externo, interno ou de ambos os músculos oblíquos do abdômen, a mobilidade fica limitada das costelas inferiores. Se isso acontecer de um lado, veremos uma forma assimétrica da caixa torácica. E essa pessoa está deitada de costas, olha para baixo, para si mesma, e vê que as costelas de um lado estão um pouco levantadas assim, e do outro lado estão assim. Quando ele inspira, a caixa torácica de um lado, aqui, se move ao inspirar. E do outro lado, onde há esse espasmo, ao inspirar, a caixa torácica se move para cá. Ou seja, a forma da caixa torácica muda para conseguir respirar de alguma forma. Então, amigos, além desses dois músculos, há também o músculo quadrado lombar, que tende a encurtar e, em geral, a ficar sobrecarregado. E para aliviar essa sobrecarga, precisamos trabalhar o músculo que fica aqui, de que praticamente todo mundo se esqueceu. É o músculo glúteo médio, que ocupa toda essa superfície lateral e tem grande participação no desenvolvimento da artrose do quadril. Com certeza, quem tem artrose no quadril tem fraqueza no músculo glúteo médio. Mas aqui ela nos interessa agora do ponto de vista da influência sobre a lombar. Como ela influencia? Veja só. Veja, durante o movimento, durante a caminhada, ou simplesmente quando você levanta uma perna e fica apoiado na outra. Nesse momento, aqui estou apoiado na perna esquerda. Agora, o meu músculo glúteo médio deve estar trabalhando, junto com o músculo quadrado lombar do lado oposto. Aqui, o glúteo médio e o quadrado lombar. E junto com ele aqui também trabalham o oblíquo externo e interno. Mas, por enquanto, não vamos complicar. Vamos dizer que só o quadrado lombar está trabalhando. E se eu tenho o glúteo médio pouco desenvolvido, se ele começa a cansar durante um movimento prolongado, a carga vai passar para o quadrado lombar, porque geralmente ele é mais desenvolvido do que o glúteo médio. Ele começa a cansar mais tarde, durante uma caminhada longa, por exemplo. E se tudo estiver bem, quando eu piso com o pé durante o passo, minha pelve, viu? Ele mantém sua forma original, eu ia dizer, mas essa palavra não é bem a certa. Fisiológica, provavelmente não a forma, mas a posição. Ou seja, essas duas espinhas ilíacas anteriores superiores estão mais ou menos nesse estado simétrico. Porque esses dois músculos, aqui, eles foram ativados e estão funcionando bem. Isso permite que o músculo iliopsoas, o glúteo máximo da perna de apoio, funcionem bem depois durante o movimento. Inclusive o quadríceps também. Mas se o meu glúteo médio se cansa, quando eu apoio o peso na perna, minha pelve começa a se deslocar um pouco para cá. E começa uma tensão excessiva no quadrado lombar. Assim, para reduzirmos a tensão na região lombar, podemos fortalecer o glúteo médio. É isso que vamos fazer agora. Então, amigos, o primeiro passo para quem está enfraquecido, sentindo dor e não tem certeza se consegue fazer um esforço maior, ou se você nunca tentou treinar o músculo iliopsoas antes, o primeiro e mais simples exercício. Deite-se de costas, junte as pernas, os pés bem próximos um do outro. E a partir dessa posição, levante a perna para cima, no máximo até 45 graus em relação ao chão. Levantamos e abaixamos. Se for difícil, ou se sentir algum desconforto ou dor na região lombar, pode abaixar completamente. Se quiser aumentar um pouco a carga, então não abaixe completamente a perna. Faça 10 repetições nessa posição. Não precisa levantar mais alto. A carga máxima sobre esse músculo ocorre justamente quando você levanta até essa altura, tanto de um lado quanto do outro. Se você sentir diferença na força do músculo, que de um lado ele se cansa mais rápido e do outro mais devagar. Faça a mesma quantidade total,
Por exemplo, você fez 10 vezes seguidas, digamos, com a perna direita. E 2 vezes de 10 com intervalo, com descanso, com a perna esquerda. E assim por algumas séries. Você pode fazer de 3 a 4 séries para cada lado. Esta é a primeira posição. Nesta posição, a parte interna, mais próxima da coluna do músculo iliopsoas, está trabalhando. Além disso, é claro, a coxa também trabalha. Você pode até sentir mais tensão nela. Mas quem ainda faz a maior parte do trabalho aqui é o músculo iliopsoas. Ainda assim, não tem como treiná-lo sem envolver a coxa. Se você girar a perna assim, um pouco para fora com o pé, nessa posição o músculo iliopsoas vai trabalhar em um ângulo um pouco diferente, mas junto com os músculos adutores. Ainda assim, é melhor treiná-la junto com a parte da frente da coxa, porque, no dia a dia, elas vão trabalhar juntas. Agora, a segunda posição. Você já coloca as pernas um pouco mais afastadas, mais ou menos na largura dos ombros e do quadril. E já dessa posição você começa também a levantar a perna, da mesma forma, de um lado e do outro lado. Aqui já está trabalhando a parte externa do músculo iliopsoas. E ainda mais carga é transferida para o músculo ilíaco. Em resumo, é apenas outra parte desse mesmo músculo. Se durante o exercício você perceber que, ao levantar a perna, seu quadril sobe muito do outro lado, aqui está essa espinha ilíaca, e você percebe que o centro de gravidade se desloca bastante para o outro lado. Você pode colocar uma almofada debaixo desse glúteo enquanto levanta a perna, ou então apoiar a mão assim. Mas o melhor é uma almofada pequena mesmo. Colocando assim, o seu quadril vai ficar mais equilibrado. O centro de gravidade não mudará. Em seguida, o próximo passo para aumentar a carga é usar um elástico. Se prendermos o elástico mais perto daqui, no pé, na canela. Vamos deitar e fazer a mesma coisa. Claro, depende de quão rígido ele é. Escolha uma carga para não forçar muito essa região. Aqui a carga vai ser um pouco maior. Quanto mais alto o elástico, menor a resistência. Vou mostrar. Se você abrir mais as pernas, aqui vai ser a mesma coisa de novo. A parte externa do músculo começa a trabalhar. E além disso, como ainda tem um pouco de pressão lateral, também há uma carga na parte frontal do glúteo médio. Mas isso também não é ruim. Também é útil. E nessa posição também, escolha a quantidade de repetições. Assim que o músculo começar a cansar, se você não o treinava antes, pare. E faça de 3 a 4 séries de 5 a 10 repetições. Se prendermos o elástico um pouco acima do joelho. E começamos a fazer o mesmo movimento. Aqui também teremos mais resistência. Será mais difícil levantar do que só a perna sem elástico, mas mais fácil do que se ele estivesse embaixo. Ou seja, nessa posição também é possível escolher uma resistência adequada ao seu nível de condicionamento físico. Quantidade de repetições, séries, também com a posição fechada, com a posição aberta, e a variação mais difícil. Para aqueles que já executam facilmente as duas variações anteriores, com elástico e sem elástico. Assim mesmo, você coloca uma perna sobre a outra. Assim, para adicionar peso, para criar resistência. E começamos a levantar a perna de baixo. Enquanto isso, a de cima só fica apoiada. Ela também cria uma carga adicional para você. E assim você levanta. Ou seja, isso já é para quem não sente mais dor nas costas, para evitar que volte a doer depois. Aqui também você escolhe a quantidade de repetições e séries. Ou seja, isso já é uma carga mais séria. Para um nível de quase atleta profissional da osteocondrose. Dessa forma, etapa por etapa, você pode desenvolver seu músculo lombar até um nível tão sério que não terá vergonha de mostrá-lo para as pessoas. E ver e ser visto. Então, amigos, para que possamos tirar a carga excessiva da lombar e transferi-la para o abdômen. Pegue um travesseiro, qualquer um que use para dormir, pois precisará colocá-lo sob os glúteos.
Pode ser o do marido ou da esposa. Não estrague o seu, porque ele vai ser útil para você colocar debaixo da cabeça também. Coloque o travesseiro debaixo dos seus músculos glúteos, assim mesmo, para que a sua lombar pare de encostar na superfície. Tá vendo? No chão. Ou se você estiver fazendo isso na cama, no sofá, no chão, para que ela fique levantada assim. E agora, esforço muscular. E de vontade, você está se esforçando. Aqui está a região lombar, especificamente a região da quinta vértebra lombar. Lá onde o seu sacro se conecta com a lombar. Você tenta colocar essa região no chão e pressioná-la contra o chão. Ao mesmo tempo, os músculos abdominais começam a se contrair. Aqui você já vai precisar ajustar a posição das pernas. Assim, para que você consiga encostar a sua lombar no chão, viu? E pressionar. Se o abdômen não estiver contraído nesse momento, então está muito fácil. Estique um pouco mais as pernas. E tente fazer o mesmo com as pernas esticadas, se você conseguir alcançar com as pernas esticadas. E o abdômen fica contraído, deixe assim, faça desse jeito. Se não conseguir, então dobre as pernas. E encontre uma posição confortável para as pernas. Coloque-as um pouco mais longe ou um pouco mais perto de você. Para que, quando você encostar a lombar no chão, o abdômen fique contraído. Aqui está o músculo reto abdominal, onde ficam os gominhos. Algumas pessoas têm, como as que aparecem na TV ou em filmes, mostrando os gominhos. É nessa região que deve contrair. E você pressiona a região lombar. Mantenha nessa posição por uns 3 segundos. Relaxe, levante de novo, contraia novamente os músculos abdominais, pressione a lombar, segure por 3 segundos, levante. Mas, a posição das pernas. É preciso buscar, no geral, que você aprenda com o tempo a fazer esse movimento com as pernas retas. Ou seja, você colocou, segurou alguns segundos e relaxou. Fazemos 2 séries, 10 repetições cada. E na terceira série, depois de descansar uns 10 segundos entre elas, você encostou a lombar, pressionou ao máximo e mantenha-se nessa posição. Permaneça deitado por cerca de 20 segundos com os abdominais contraídos. Observe o que sente nesse momento. O músculo quadrado lombar relaxa. E você precisa respirar nesse momento. E é justamente aí que acontece a mobilização das costelas inferiores, da 12ª e da 11ª costela. E o músculo quadrado lombar relaxa durante a inspiração e a expiração. Esse é o exercício. Olhem só, então, amigos! E finalmente chegou a hora do tão aguardado músculo glúteo médio, que nós treinamos para aliviar toda essa lateral aqui, toda essa parte lateral. Musculatura. Sua tensão excessiva. Por isso, o que fazemos? Vamos deitar de lado. Deitamos. E, nessa posição, essa perna de baixo está dobrada para que fica mais fácil para a gente manter o equilíbrio. E nessa posição, você começa a levantar a perna. Faça um movimento devagar, lentamente. Porque se você fizer rápido, se fizer rápido por inércia, vai parecer que a perna sobe fácil. Mas, na verdade, com a inércia, o movimento pode acontecer. Por isso, é melhor fazer devagar. Você pode até conseguir fazer menos repetições. Mas, em compensação, você vai recuperar o músculo em si mais rápido. Neste exercício, você pode usar diferentes posições das pernas. Por exemplo, mova a perna para frente. Uma parte do músculo vai trabalhar. Alinhada com o tronco, a parte média vai trabalhar. Um pouco para trás, coloque aqui. A partir dessa posição, levante. Isso vai trabalhar a parte da frente do glúteo médio. E em cada uma das posições. Também pode fazer de 2 a 3 séries, de 5 a 10 repetições, dependendo do seu condição física. Desenvolvimento. Então, amigos, vejo nos comentários que muitos já estão escrevendo o quanto a dor na lombar diminuiu. Se você ainda não escreveu sobre isso, faça também. Vamos lá, não tenha vergonha. Diga em porcentagem, por favor. Doía 100%, por exemplo. Restaram 3% de dor, ou 0, ou 50, ou 150. Dessa forma. Pronto.
Vamos entender. Pronto, este exercício, realmente, ou eles ajudaram alguém de fato ou não. Mas entenderam, né? O que e como fazer. Por isso, amigos, não fiquem tímidos. Pratiquem esportes, ajudem seus pais, comentem aí quem esteve presente. Até os próximos programas.